Olá, turmas do 8º e 9º ano. Que bom estar aqui com vocês para a aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje iremos trabalhar a unidade temática álgebra. Eita, professora, logo álgebra. Eu não gosto muito não, mas eu vou trazer de uma forma bem simples para que a gente possa compreender e não ter dúvidas para o trabalho de álgebra, hein? Linguagem algébrica como representação de uma expressão algébrica. Resolução e elaboração de problemas envolvendo o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade número 6 do 8º ano. No ano eu não trouxe uma habilidade porque a gente ia avançar um pouco mais esse tema. Então hoje eu quis trazer a linguagem algébrica para o 8º ano e para o 9º como um reforço para que a gente possa aumentar aí esse contexto, né, da linguagem algébrica, da álgebra aí na vida de vocês. Ok? Então vamos lá? Vamos iniciar. Eu adoro pensar e quero que você aí, do outro lado da telinha, pense comigo também. Vamos lá? Em nosso país, grande parte das pessoas sonham em ter uma casa própria. Essa realidade não é diferente da realidade dos irmãos Fernando e Pedro. Cada um pretende comprar um terreno em um loteamento urbano, depois de verificarem a planta do loteamento. A seguir, a tabela mostra expressões algébricas para calcular a área e o perímetro de 5 opções de terreno. Então, ó, lote 1, ele tem aqui, ó, 2A mais 2A mais B mais B. Resumindo isso, juntando aí as expressões, o que tem a mesma variável, que daqui a pouco a gente vai saber o que é variável. Ó, A e A aqui, não tem? Ele juntou e colocou o quê? 4A mais 2B. A área, 2AB. Ô, professora, porque um está somando e o outro está multiplicando? Porque perímetro, eu trabalho com a soma da medida do contorno, né, de um espaço, de uma figura, né? O contorno, eu quero saber o perímetro. O contorno, por exemplo, eu estou aqui no estúdio, a sala eu quero saber a medida do perímetro aqui da sala. Então, eu vou ver a medida de cada parede aqui e adicionar. Se eu quiser saber a área daqui do espaço onde eu estou, eu preciso fazer uma multiplicação. Então, eu preciso saber a medida do comprimento com a medida da largura para poder fazer uma multiplicação. Então, aqui ele coloca no primeiro lote. Vou para a parte mais resumida devido ao nosso tempo, tá? Mas aí vocês vão vendo essa relação aqui. Lote 1 no perímetro, ele tem 4A mais 2B, porque ele tem 2A mais 2A, né? Mais B mais B. Juntando as letras iguais, eu vou ter 4A mais 2B, 3C mais 3C, mais A, ele tem no segundo lote 6C mais 2A. Lote 3, 1D mais 1D, mais 2C mais 2C, 2D mais 4C. Lote 4, 2A mais 2A, 3D mais 3D, e eu tenho quem? 4A mais 6D. Lote 5, 1E mais 1E, mais 2C mais 2C, igual a 2E mais 4C. Em cada área, lote 1, 2AB, lote 2, 3AC, lote 3, 2CD, lote 4, 6AD, lote 5, 2CE. Ok? Então, isso aí é só o início do problema. Vê como ele é bem extenso. Tem que prestar atenção em tudo que o problema traz. Vamos ajudar os irmãos Fernando e Pedro a escolherem os lotes que atendam às suas necessidades e o valor disponível para a compra, abaixo algumas condições a considerar. Sendo A igual a 5 metros, B 10 metros, C 12 metros, D 15 metros e E 3 metros. Lembrando, ó, lá vocês viram que o perímetro e a área têm letras. Então, ele está dando aqui
o valor de cada letra para que a gente possa substituir e descobrir o perímetro e a área. Valor do metro quadrado, R$300. Opa, metro quadrado vai para a questão de área. Então, a gente tem que lembrar aí o que é área. Já dei um spoiler aqui do que é a área. Fernando quer um lote com maior área. Pedro quer um lote com menor perímetro. E o orçamento dos dois irmãos, juntos, 90 mil. Ok? Deu para entender? Então, a gente precisa o que agora? Saber o que é que a gente vai resolver, né? O que é que ele pede aqui no problema? Quais lotes podem ser adquiridos atendendo todas as condições explicitadas? Então, a gente tem que prestar atenção nas condições. A gente vai precisar calcular cada lote, perímetro e área, né? E aí, para a gente descobrir qual é os que estão dentro da condição que eles têm ali. São várias condições e eu tenho que seguir aquelas condições. Existe mais de uma opção de compra se desconsiderarmos as condições maior área e menor perímetro? Se sim, qual? Então, presta bem atenção ao problema, né? E vamos compreender um pouquinho aqui a expressão algébrica. Por que eu estou trazendo expressão algébrica? Porque a gente precisa entender lá como a gente vai calcular a expressão que foi dada na medida de perímetro e área. Eu posso entender o que é perímetro, que é a soma do contorno da figura ou do espaço aqui que eu quero saber, o perímetro, ou para saber a área eu preciso fazer uma multiplicação, né? Multiplicar comprimento vezes largura, ou base vezes altura, dependendo da representação que apareça para mim, para que eu possa resolver. Então, precisa entender o que é uma expressão algébrica para poder fazer o cálculo lá. E como estão com letras, como é que eu vou resolver com letras? Né? Eu preciso saber o valor daquela letra para poder resolver. Então, vamos compreender. A expressão algébrica nada mais é do que a representação de operações básicas da matemática realizadas com termos algébricos. Então, presta bem atenção nessa relação dos termos algébricos. Como é que eu vou perceber essa relação de termos algébricos? Eu preciso perceber que nos termos algébricos eu tenho letras e números, né? Dentro dessa representação da expressão algébrica. A expressão algébrica, ele não me diz que eu tenho que ter operações básicas de matemática realizadas com termos algébricos? Então, vamos lá ver. Aqui eu tenho, ó, 3 que multiplica A mais B. Por que está entre parênteses? Porque o 3 está multiplicando os termos que estão dentro do parênteses, tá? Então, eu posso ter aqui 3A mais 3B, porque 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B. Então, 3A mais 3B. E aí a gente percebe que a gente tem o quê? Termos algébricos aqui, porque ele tem letras, né? Envolvendo aqui a representação do termo, tá? Então, ó, conhecemos como termo algébrico um número acompanhado de uma variável. Então, teve letra, teve número, eu vou identificar como termo algébrico. Aqui, quem é o termo algébrico aqui? 3x. Mas, professora, não é a operação toda, não? A operação aqui, que envolve o termo algébrico e as operações básicas, eu chamo de expressão algébrica. 3x mais y. Mas o 3x é um termo algébrico porque ele tem um número acompanhado de uma variável, de uma letra. Tá? E o y, professora? Ele está sozinho. Calma aí. Todo número, ele pode ser multiplicado pelo número 1. Aqui, ó, ao lado do y, eu tenho 1 multiplicando ele. 1 vezes y. Ou seja, 1 vezes y, y. Porque o 1, quando multiplicado a um outro número, não é o próprio número. 1 vezes 2 não vai ser 2. Então, 1 vezes y, y. Então, aí eu também tenho uma representação como termo algébrico. Ok? Deu para entender? Então, vamos seguir. Compreendendo fica muito mais fácil. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Viram lá que eu já falei de variáveis? O que é uma variável? É o valor desconhecido que eu quero descobrir. Ela vai ali estar variando esse valor.
Por que, quando eu falo em expressão algébrica, eu falo em variável? Porque o valor da letra, o valor, né, representado por essa letra, ele pode variar. Pode ser qualquer valor. A gente vai ver aí essa relação, tá? Ah, professora, mas eu conheço o termo incógnita também. A incógnita, ela vai para um outro significado, mas também tem essa relação de variável, tá? Mas os significados são diferenciados. Variáveis, ele vai variar. Já vai para essa ideia de variação. E a incógnita é o valor específico que eu preciso descobrir dentro de uma equação, ok? Então, vamos lá. Dentro de expressão algébrica, o coeficiente numérico de um termo algébrico é a parte numérica que antecede a parte literal. Então, esse número aqui, ó, número 4, é o meu coeficiente numérico. Parte literal de um termo algébrico é formada pelas variáveis e seus respectivos expoentes. Ô, professora, não tem nenhum expoente aqui. Eu já trabalhei potenciação e eu preciso ver que a relação de potência tem que estar elevada ao quadrado. Calma, não aparece, mas tem. Aqui eu tenho 1. Lembrem-se sempre disso. Tem uma letra que eu estou trabalhando lá em álgebra, à frente dela eu tenho 1. Isso também vai para a relação do número, tá? Ok? Mas eu estou trabalhando aqui com a álgebra, eu vou para a letra. A parte superior dessa letra, eu também tenho 1. Na posição que indica que é uma potência. Eu posso ter 1 aonde também? Como uma fração, x sobre 1. Então, esse algarismo 1, ele vai apresentar, né, quando eu estou trabalhando com a variável, em várias representações. Então, a gente precisa perceber que aqui eu não tenho 1 na frente desse x, mas eu tenho 1 lá na potência, ok? Aqui, ó, no expoente. Então, x é elevado a 1, todo número é elevado a 1, né? A gente percebe aí que há essa relação, né? Ele vai ser a mesma representação. Ok? Então, a parte literal aqui é o x. Ok? Deu para entender? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, a gente já compreendeu que as letras indicam as variáveis, né? Coeficiente é o número que antecede e a parte literal. O que é importante que vocês entendam de uma expressão algébrica? Nos termos algébricos, é comum escrever o sinal de multiplicação? Não, não é comum. Não precisa fazer essa representação aqui, 3 pontinho x. Eu preciso representar desta forma, tá? Não é comum escrever o sinal de multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. É possível ter termos algébricos com mais de uma variável ou ainda sem variável? Sim. 4xy, ele aqui é um termo algébrico em que tem duas variáveis, a variável x e a variável y. Ok? Deu para entender? Vamos seguir. Em expressões algébricas, quando substituímos variáveis de uma sentença por números e efetuamos as devidas operações, o resultado encontrado é o valor numérico da expressão, tá? Então, para eu encontrar o valor numérico dessa expressão aqui, ó, 4x mais 3, eu preciso estipular um valor para x. Qual foi o valor que eu estipulei aqui, ó? X igual a 4. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 4. Então, aqui, ó, 4x mais 3. Separei com ponto só para dar a ideia de que esse 4 aqui vai estar multiplicando, tá? Só fiz essa separação, não precisa. Essa separação aqui eu só fiz com um pontinho de multiplicação para que você possa perceber que eu vou multiplicar 4 vezes 4. Ô, professor, e o que é que eu faço aí primeiro? Eu multiplico ou eu adiciono? Gente, toda vez que vocês tiverem uma expressão algébrica, vai encontrar o valor numérico. Aí você percebe ali que para encontrar o valor numérico eu preciso substituir por um número, né? Substituir aqui pelo número 4. O que é que eu vou fazer agora? Agora ele se transformou numa expressão numérica, ó. 4 vezes 4 mais 3. Não é verdade? Lembra lá da expressão numérica? Em que primeiro eu preciso, se ela tiver chaves, colchetes, parênteses, resolver o que está dentro disso, né?
depois multiplicação, divisão, potenciação, para depois as adições e as subtrações na sequência em que aparecem. Então aqui, ó, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19 é o valor numérico. Ok? Ok? Substituiu por um valor, acha o valor numérico. Ah, professora, vou agora provar para vocês por que em expressão algébrica eu chamo variável e não incógnita aqui. Porque se eu trocar o valor desse x, será que vai ser o mesmo valor numérico? Não. Então, por isso que esse valor de x aqui na expressão vai variar. Eu trabalho com variáveis. Incógnita, quando vocês estiverem trabalhando a equação aí com o professor, equação do primeiro grau, do segundo, oitavo e nono já está aí no segundo, né? Oitavo está finalizando o primeiro grau, já está entrando no processo de segundo grau. Nono ano, segundo grau. Com a equação do primeiro e segundo grau, na equação eu vou precisar saber o valor daquele x especificamente. Aí ali ele é referenciado como incógnita, tá? O valor que eu tenho ali daquela representação. Aqui eu posso variar o valor de x. Vai depender do valor que eu estipular para x. Então eu vou variar. Então aqui eu tenho o quê? 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. Ok? Então aqui o valor numérico seria 23. Deu para entender? Então, entre o coeficiente e a variável, a operação é de multiplicação. Lembre-se sempre disso. Portanto, os coeficientes deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Deu para entender? Vamos solucionar nosso problema agora. Ele é um pouquinho extenso, mas vai dar para a gente fazer rapidinho. Então, ó, lembrando aqui a questão do perímetro e da área, eu preciso primeiro calcular o perímetro e a área de cada um. Eu preciso descobrir o valor numérico, né? Para isso aqui eu vou precisar substituir. Mas ele não deu o valor de cada letra dessa? Olha aqui nas condições que ele deu. Ele deu o valor de A, ele deu o valor de B, C, D e E, né? Então o que eu vou fazer agora para calcular? Substituir. Vou substituir para achar o valor numérico de cada um. Então vamos lá, vamos substituir. Depois a gente vai para o valor do metro quadrado, porque a gente vai precisar aí ter a resolução de metro quadrado, né? Para poder a gente chegar a saber qual é o lote aí que eles compraram. Então vamos lá, deixa as perguntinhas para o final. Vamos para a resolução agora. Presta bem atenção. Primeiro lote. No primeiro lote, quais são as letras que aparecem lá no perímetro? A e B. Então quem é A? A mede 5 metros, B 10 metros. Só vou substituir. 4 vezes A vai ser 4 vezes 5. Por que está entre parênteses, professora? Para facilitar o meu cálculo, tá? Por que eu boto ali entre parênteses? Porque se não precisa do ponto, lá eu mostrei naquele exemplo, colocando o ponto, só para separar os números e indicar que os dois estão sendo multiplicados, mas eu posso botar o parênteses. E aí aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Mais, repete o mais, 2 vezes 10, 20. 20 mais 20, 40. Área, eu não sei que é 2AB, então eu vou multiplicar tudo, ó, gente. 2AB indica que é multiplicação. Eu tenho que multiplicar o coeficiente, a variável. Se tem duas variáveis, eu vou multiplicar com elas também. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100 metros ao quadrado. Olha, preste atenção. Perímetro é comprimento. Trabalho com comprimento. Medida do contorno, né? Então, aqui fica em metros. Área, eu trabalho com duas dimensões. Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, aí eu tenho metros ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Segundo lote. Segundo lote, quais foram as letras que eles deram? C e A. Então, eu sei que C é 12. Decoraram aí? Anotaram para a gente ir seguindo? Espero que tenham anotado. Então, para poder a gente não voltar para o anterior. Então, C foi 12 e A 5. No perímetro, 6 vezes 12, 72. Mais 2 vezes 5, 10. 72 mais 10, 82. A área, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 12,
180 metros quadrados. Lote 3. Vamos para o lote 3. Já encontrei aqui, ó. Né? Perímetro e área do lote 2. Vamos para o perímetro do lote 3. D e C. Substituindo em D, 15 e em C, 12. Então, 2 vezes 15, 30. 2 vezes o número 15. Adoro fazer isso com os anos iniciais. Mas não tem problema passar aqui para vocês, não. Para facilitar aí o cálculo. Toda vez que vocês tiverem dúvida de como fazer, faz isso. 2 vezes o número 15. Quantas vezes eu estou repetindo o número 15? 2 vezes. 15 mais 15, 30. Então, 4 vezes 12, 48. Quantas vezes eu estou repetindo o número 12? 4 vezes. Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12, 48. Ok? É uma forma de ir memorizando aí o cálculo de multiplicação no cálculo mental. Já facilita para vocês. Ok? E aí aqui, ó, 30 mais 48, 78 metros. E a área, vou substituir aqui C e D e fazer a multiplicação. 2 vezes 12 vezes 15, 360 metros quadrados. Ok? Então, presta bem atenção aí, que ainda tem o lote 4 e o lote 5. Perímetro, 4 vezes 5, porque A é 5, mais 6 vezes 15, porque D é 15. 4 vezes 5, 20, e 6 vezes 15 dá 90. 20 mais 90, 110. Lembrem-se, calcula a primeira multiplicação, depois adiciona, tá? Primeiro a gente tem que resolver, ó, o que está dentro do parênteses, 4 vezes 5, e depois 6 vezes 15. Achou os dois valores, adiciona. Área, 6 vezes 5 vezes 15, que vai me dar o quê? 450, certo? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 15, 450, ok? Ô, professora, muito alto para fazer no cálculo mental. Então, arma aí a conta, não tem problema. Usa as técnicas que vocês quiserem para calcular aí. Depois a gente vai aprender muitas técnicas aqui de cálculo mental, de como fazer uma forma bem prática para calcular. 2E mais 4C. Então, o que é que a gente tem aqui? 2 vezes 3, 6. 4 vezes 12, 48. Adicionando os dois, 54 metros. E a área do lote 5, 2 vezes 12, 24 vezes 3, 72. Ok? Então, posso facilitar com os termos mais simples, professora? Pode. 2 vezes 6, ó. 2 vezes 3, na realidade. 2 vezes 3, 6 vezes 12, 72. Então, vocês vão fazendo aí os cálculos mais simples de uma forma melhor. Ok? Então, presta bem atenção agora, porque é agora que a gente vai analisar cada um para saber o lote que eles podem comprar. Então, a gente conseguiu perceber aqui a medida do perímetro de cada lote e a medida da área de cada lote. Foi isso? A gente conseguiu encontrar? Vamos ver agora o cálculo da área, porque ele quer comprar, né, o lote que tem o menor perímetro e a maior área. Só que eles precisam saber o valor. Porque eles não têm lá 90 mil para usar. Então, o que é que eu vou fazer? Achei a área do lote 1, que é 100 metros quadrados. Vou multiplicar por 300. Então, 100 metros quadrados multiplicado pelo valor, né, por área, 300 é o valor por área. Então, 300 vezes 100, 30 mil. Lote 2, 180 metros quadrados multiplicado por 300, 54 mil. Aqui, 360 multiplicado por 300, 108 mil. 450 multiplicado por 300, 135 mil. 72 multiplicado por 300, 21.600. Opa, agora é preciso analisar, professora. Vamos analisar cada um para que a gente possa perceber. Veja se você consegue visualizar aí. Ele pede o quê? Que a compra tem que ser feita no valor que eles têm, 90 mil. Um tem que pegar menor perímetro e o outro tem que pegar a maior área. Então, vamos lá. Para o menor perímetro, que é o de Pedro, quem é o menor perímetro aqui? 40 metros. Confere? Então, ele vai precisar comprar esse de 40 metros, que aí seria qual lote? Né? Em relação a valor.
a dinheiro, seria esse aqui, 30 mil. Não é verdade? Por que seria esse valor de 30 mil para ele? Porque esse é o lote relacionado ao menor perímetro. Certo? Não é 100 metros quadrados? Ok. Só que o outro, Fernando, precisa da maior área. Aí, cuidado. É aonde está a pegadinha. Maior área aqui, ó, é essa. Lote 4, 450 metros quadrados. Só que eu tenho que ver a maior área em relação ao valor que eles têm em dinheiro. Se ele for para a maior área aqui, que é 450 metros quadrados, ele não consegue comprar, porque é 135 mil. Passa e o irmão não consegue comprar nada e ele não tem o resto do dinheiro para complementar. Então, qual é a área que eu tenho que analisar? A maior área em relação a este valor, né? E aí, ó, 72 metros quadrados é uma área maior do que 100 metros quadrados? Não. 100 metros quadrados é a mesma área que é utilizada pelo que pegou o menor perímetro? Não. Então, aqui, ó, 180 metros quadrados. Em relação ao valor, que é 54 mil, que ele tem para pagar, os 90 mil que ele tem para pagar, juntando esses dois valores, ele vai ter o quê? 84 mil. Então, presta bem atenção. O perímetro aqui, o menor perímetro, é o lote 1 e a maior área, lote 2. Então, eles conseguem fazer essa compra perfeitamente. Só rapidinho para a gente tentar responder a outra pergunta, para eu não deixar aqui sem resposta, é: será que a gente consegue, desprezando a maior área e o menor perímetro, encontrar outros lotes? Claro que sim. O lote 1 e 2, né, que eles já encontram dentro dessa relação de menor perímetro e maior área, né? E posso também o lote 1 e 5, faz o cálculo aí do lote 1 e 5. 30 mil com 21.600. Vai dar o quê? 51.600. Então, ele pode realmente comprar aí com o dinheiro que eles têm e ainda sobra. E aí, aqui, ó, lote 2 e 5, 54 mil com 21 mil, que eu vou ter o quê? 75.600, que dá também com o dinheiro que ele tem lá. Ok? Então, esse foi o assunto que a gente trabalhou hoje. Então, o valor numérico aí dessas expressões, para a gente perceber, é quando a gente substitui por variáveis e encontra o resultado. Então, quando a gente efetua essa operação e encontra o resultado, esse resultado é o valor numérico. Então, o número que vem à frente da letra da parte literal é o coeficiente e a parte literal é a variável, a letra em questão. Então, fica aqui as referências e o meu abraço para você e o desejo de te encontrar na próxima terça-feira no mesmo canal. Até lá!